Oi, eu tô rindo porque acabou de passar o almoço com o cachorro e aí eu fui perceber agora que eu dei bom dia pro cara e pro cachorro olhando assim pra baixo. Ele deve estar pensando que eu sou maluco. E que de fato, neste caminho de total desprendimento e de cura, muitas vezes a gente vai lidar com coisas como essa, tipo, a sociedade ela não abraça, principalmente no Ocidente, as pessoas que estão percebendo que o mundo não é essa mentira que foi contada, sabe? E que na verdade você cria a sua própria realidade. Então, de alguma forma, foi tão natural para eu dar bom dia pro cachorro e não pro cara, talvez. Não natural pro cara perceber que este bom dia foi pro cachorro. Ele deve estar pensando que eu sou doido. Onde eu quero chegar é o seguinte: eu tenho uma espécie de turete, uma coisa, quando a minha energia sobe, é tão impossível de conter o êxtase, a felicidade, a alegria. Não sei por que isso aconteceu comigo, eu só agradeço todo dia. Que eu fico assim, peidando com a boca, sabe? E fazendo som e falando Ona Mashivai o dia inteiro. E às vezes eu caio, porque é tanta que eu caio, aí eu brinco, so high, so low. Agora tá chegando uma parte da minha vida que o low tá acabando, sabe? E eu vou contar por quê que eu tô percebendo isso. Bom, primeiro é que eu falo sozinho pra caramba, inclusive agora eu tô gravando, mas tô falando com vocês, com a câmera. E eu vivo numa cidade muito engessada, aonde todo mundo aqui tá seguindo, sabe? Trabalhar, claro, comprar terreno, comer churrasco. Ninguém você vê aqui tá lendo um livro ou viajando na maionese com uma coisa. Eu moro em São João del Rei, sabe? Pertinho de Tiradentes. E eu já percebi, aqui tá a batida daqui é essa, sabe? Nascer, crescer, é o corpo indo pro caixão. E aí sente um pouco de prazer, come um pouco de carne, tem um filho, ri, claro, chora. Mas eu não percebo as pessoas aqui na linguagem corporal delas, no mundo delas. Uma outra. E quando essa outra aparece, ela é perseguida ou ela vira motivo de chacota. E assim, não ia falar de mim, mas fofoca aqui é horrível. Porque, tipo assim, a minha família periférica mora aqui e a minha família nuclear mora no Rio. Mas eles conseguem saber das minhas coisas antes de eu fazer elas aqui, inclusive. De tão rápido que se eu andar falando sozinho, brincando, vai chegar lá na minha mãe, lá no meu pai, que eu tô doido andando pela rua. Já chegaram 2 vezes, a mesma pessoa. O Nando tá andando doidão pela rua. Porque a percepção das pessoas que não entendem o que é felicidade, alegria interna, elas acreditam que é um estimulante externo, né? O cara cheirou pó, o cara fumou, ou tá bêbado, e aí sim ele adquiriu o potencial de ser feliz sozinho. Mas eu vou te falar que isso é possível de fazer sem nenhuma substância, inclusive é mais legal ainda. Aonde eu quero chegar agora, o porquê que eu tô me sentindo dessa forma hoje, é extremamente extático. Não sei se essa palavra existe em português. Eu descobri uma coisa que eu me livrei dela e eu não acreditei que fez tanta diferença na minha vida. Você vai falar, esse cara agora endoidou. Gente, ovo me destruía. E era o alimento que eu tinha mais apego.
né? Você já viu aquela música Quero ovo de codorna pra comer? O meu problema ele tem que resolver. O problema do cara dessa música é que é baixa libido, ou ereção, sei lá. Então ele criou um problema com isso. Às vezes ele já estava com 90 anos, mas estava apegado àquilo, e aí ele se entupia de ovo. Na verdade, eu comecei a abrir o ovo e eu comecei a achar. A minha intuição falava: tem alguma coisa estranha nisso, uma coisa estranha nisso, uma coisa estranha nisso. Isso não tá certo, alguma coisa assim. E quando você se abre para ouvir, bom, você no início fica maluco, né? E aí, queijo. Eu tava com uma compulsão com queijo, e ainda tenho às vezes, absurda, não justificava. Eu entrava numa padaria, comprava 300 gramas de pão de queijo, entrava na outra mais 300, eu comia 1 quilo de pão de queijo. A minha cabeça ficava tão maluca. E aí eu entrava nessa luta absurda entre espiritualidade, mundo material e paranoia e toxina, fui descobrir, né? E o sistema gástrico não funcionava direito porque era uma quantidade absurda de comida inflamatória para o meu sistema. E aí eu acordava com os narizes entupidos e percebia que a minha noite de sono não tinha sido boa, que existia uma vasodilatação excessiva, que a histamina, o hormônio daquela alergia, ficava dilatando o meu sistema. E eu ficava o tempo todo numa espécie de configuração de fuga, e era o meu corpo reparando os tecidos que esses alimentos inflamavam. E aí você cai, no caso eu caí, numa espécie de coisa sem fim, porque inflamava, desinflamava, inflamava, desinflamava. E quando você está inflamado, acontece essa resposta anti-inflamatória e o sistema nervoso simpático, ele ativa, né? Porque tem que ficar resolvendo o tecido. E quando ele ativa, cara. Se você for meditar dessa forma, você vai perceber. Minha cabeça não para, não sei o que não para. Eu preciso comer mais, eu preciso me entupir mais, eu preciso beber, eu preciso fazer qualquer coisa. Mas na verdade está rolando uma coisa química em você. E aí eu não quis acreditar, né? Porque essas comidas me deixou uma época muito forte. Eu tinha 118 quilos, emagreci, depois fui para academia e eram quantidades absurdas de ovo, queijo, proteínas, suplementos. E aí quando eu fui ver meu corpo, ele reagiu de uma forma tão legal, tão bonita, porque de obeso eu passei para quase 88 quilos e, sei lá, 7% de gordura. Uma coisa absurda, muito forte mesmo. E a custa do meu sistema gástrico e da inflamação contínua desse estômago, dessa absorção. E sempre fui muito compulsivo, porque sempre me entupi dessas comidas. Muito glúten, muito queijo, muito alimento industrializado. E eu tinha um transtorno alimentar que basicamente eu só fui comer comidas, legumes com 28 anos. Então aquilo moldou a minha personalidade, né? Eu comecei a fumar cigarro. Quando eu bebia álcool não era uma dose, era a garrafa inteira. Quando eu descobri maconha não era um cigarro, era todo dia, toda hora. Que inclusive foi a maior ilusão da minha vida. Porque você tá todo fodido, todo inflamado, tua vida tá toda lixo, você vai e fica meia hora esquecendo disso. E aí você fica, né? E aí eu ainda fui atingido pelo pior vício e apego que eu já vi nessa era e nesse século, que é a pornografia. Que é outra coisa, a mesma coisa. Tensão, alívio. Tensão, alívio. O alívio tá rolando no sistema todo inflamado, todo fodido. E aí eu descobri uma coisa que eu tinha muita raiva. Até hoje eu tenho um pouco. Me desculpa se você é vegano, mas eu não suportava veganismo. E aí eu descobri que tudo que a gente odeia e tem raiva esconde uma profunda admiração. Haha! E aí eu não aceitava essa história de ser vegano, porque eu fui absorvido pela indústria do laticínio. Porque não existe indústria do brócolis, né? Mas laticínio, né?
e essas produção em série de ovos, e essa galera falando que o ovo é o melhor alimento do mundo e você pode comer 8 ovos e 20 ovos. Ovo pra mim, hoje eu identifiquei é batata. Excesso de hormônio, dopamina, eu não sei explicar o que acontece com aquilo, que agrava o meu quadro de apego, de compulsão, ele me aterra, obviamente. Eu deveria saber usar ovos de uma forma muito certa. 1, 2 por semana. Mas quando eu como um é 20. Então não adianta. Então na minha casa saíram todos os alimentos compulsivos e de origem animal. Porque também existe essa questão da carne que foi criado, que ela é, né? Só que aí eu vou entrar na parte da inflamação, né, gente? Quando você detonou todo o seu sistema e esses alimentos, eles alimentam acho que patógenos, eu não sei direito. Eles dão um bug na sua flora intestinal. E se você ainda tiver uma alergiazinha à caseína, ela vai te deixar maluco, sabe? E aí eu percebia que eu tinha um certo apego à energia e à força que dava a esses alimentos. Porque quando você começa a estudar e a ver o que é espiritualidade, o que é renúncia, você vai entender o que é renúncia e você vai falar que não é tão fácil assim se renunciar dos seus apegos, não. E essas comidas, elas te fazem ficar mais ainda ferrenho, sabe? Pro meu caminho elas não servem mais, eu não tenho como usá-las mais. E aí eu entro numa outra coisa, né? Porque eu comia verduras, legumes e aí eu falava, eu estou me sentindo pior do que se eu comesse ovo e carne, porque a digestão ficava blob. Em inglês chamam de bloated. E aí a gente acredita que por causa daquela dificuldade de digestão, e aí sim comeu legal, certo, deu diarreia, que aquela comida fez mal. E aí eu caí nessa. E aí foi uma menina chamada Peg Schwimmer, do canal Gut Feelings. Quem sabe inglês, é incrível essa menina. Aí ela acendeu essa luz em mim, sabe? Ela falou, você não consegue digerir as fibras, as coisas agora, porque você já detonou o seu sistema, inflamou. Além de você ter super povoado as bactérias que gostam daqueles alimentos ali, tupi de ovo, né? E sem dizer que ela dizia, e é verdade que o ovo e esses alimentos, eles quando você está inflamado também, eles travam no sistema, sabe? Se eu soltar a carne aqui no chão, ela em 8 horas, sei lá, já vai estar fedorenta. Imagina ela no seu corpo durante 3 dias ali, tentando sair. Aquilo vai liberar amônia no seu corpo, e aí vai fazer isso aqui, ó. Vai pra cabeça, cara. Então aí todas as coisas ruins vão acontecer na sua cabeça. Raiva de vegano é uma delas. Raiva de quem tá feliz. Você vai querer destruir as pessoas que falam sozinha na rua, as pessoas que gostam dos bichos. Você vai querer destruir todo mundo. Você já deve estar destruindo todo mundo, inclusive. E aí eu consegui, depois de um tempo, a tentar começar a não comer essas comidas, né? A conseguir tentar, ficou confuso isso. Eu comecei a deixá-las de lado, né? E aí, sempre que eu vou me libertar de um apego, eu percebo, ou analisar um apego, eu percebo o contrário, eu vou e faço mais ele. Então eu comi foi 12 ovos, quase uma granja de ovo. No dia seguinte eu percebi o fog, a minha mente toda, sabe? E aí, adivinha, todas as coisas antigas vêm, cigarro, né? Porque a tua consciência, ela foi atordoada. A barreira que empurra e vê ficou nebulosa para essas comidas. Então tem uma ligação enorme entre inflamação, digestão e a tua superação. Se você quer ser feliz mesmo, literalmente, extático, você precisa analisar a tua condição e a tua digestão. Talvez não seja o caminho parar de comer ovo e nem carne, mas analisar bastante a tua condição. E existem várias formas de você reconstruir a sua flora intestinal. E se você buscar informações, você consegue sim fazer uma dieta com pouquíssimo ou nenhum produto animal. Eu não me considero vegano hoje,
porque eu gosto de comer salmão às vezes. E eu gosto de mel e uso ghee. Mas eu já não me sinto mais à vontade em comer as carnes que eu comia muito, cordeiro, né? E ovo eu tirei da minha vida. É, eu comecei a ter nojo de ovo. Era o alimento que eu mais gostava. Eu comecei a rejeitar. Eu não, né? O sistema. Porque quando você pede a teu próprio eu superior, a tua consciência, quando você pede auxílio, seja através de Deus, das figuras divinas, ele vai fazer assim, ó. Ele vai procurar te, te auxiliar, cara. Você vai começar a perceber na tua intuição, você fica calmo, respira, você vai perceber aquele alimento ali na hora que eu tava cozinhando me deu uma coisa estranha, né? Se você chegar ele perto de você e se você tiver acordado o suficiente, se você chegar o alimento perto aqui da sua barriga, ele já vai, o teu corpo igual um scanner vai fazer assim, ou vai querer aquilo, vai puxar pra ele, né? Tem uma história do Sadhguru que ele tava com muita sede, quase morrendo de sede num lugar, e aí ele percebeu que os pelinhos dele, os poros foram para uma direção, e essa direção tinha água, gente. Isso existe, isso não é pseudociência não, isso é um conhecimento que se perdeu na nossa geração. E se você se entupir desses alimentos que te esquentam e que te fazem assim, vai que tu não vai ver nada, tu só vai ver apego, apego e apego. Tá, qual é a vantagem? Eu vou ficar mais magro, eu vou perder minha massa? Talvez um pouco. Talvez um pouco, mas o que tu vai ganhar, meu? O que tu vai ganhar? Porque tu vê o cabelo dessas pessoas veganas demais. Tem umas pessoas que realmente brilham. A pele brilha, tudo brilha, cara. Sabe? E existem os extremos de pessoas que pouco comem e estão vivas e, né? Que a gente acha doidas. Mas na verdade você vai ter que achar uma matemática em relação a isso. E tudo isso que eu falei é um relato meu, né? Eu não sou nutricionista, nem não digo que eu nunca mais vou comer ovo, porque nunca e sempre são palavras que eu não uso. Mas café, ovo, laticínio, pão, glúten, coisas de pacote. Se você quer realmente ver Deus, quer saber o que é ser parte de um todo, de uma consciência e não subir com pesos de coisas apodrecendo em você, o caminho seria sim uma dieta vegetariana vegana. Mas se tu, dificilmente isso acontece aqui, é uma alma extremamente Chico Xavier da vida, ou sei lá quem, que é muito expansivo. Existem essas pessoas que precisam até comer esses alimentos, porque senão elas voam igual um balão de gás hélio, elas precisam de aterrar. A realidade nossa na espiritualidade aqui e na busca de autoconhecimento, ela é quase sempre não isso, sabe? Né? Mas sim, às vezes você vai precisar de um alimento que é mais dinâmico, assim, que... Eu não sei se é tamásico que eles falam na Índia. Não, rajástico eles falam na Índia. Tamásico é o pior de todos, seriam aquelas carnes podres mesmo já. O rajástico seria, sei lá, algum alimento levemente fermentado, não sei, iogurte, não sei. Que você precisa dessa energia também, ainda mais no ocidente. Mas não use muito dela, cara, senão você vai ficar embotoado e ferrado. E se você quer realmente excluir uma alergia, uma ansiedade, você começa a perceber, cria uma tabelinha dos alimentos, né? Mas ataque logo esses que eu falei. Ataque esses que vêm de indústria de animais. Veja como você se sente. Veja se você se identifica com isso que eu falei. E sim, você fica muito feliz e muito estático. Nem sei como é que fala. Você fica em êxtase, cara. Porque eu tem alguns dias que eu limpei. Um pouquinho só. Inclusive hoje de manhã foi assim uma emissão submarina horrível, sabe? Mas parecia que eu deixei o passado para trás. E esses pensamentos grudentos, e quem tem toque, igual eu, que tem um pouco, eles agora não ficam mais na minha mente. E com esses alimentos eles ficam, sabe? O pensamento fica repetindo, medo. E eu tive que observar cada um deles durante 7 anos, né? Fiquei muito forte por causa de ovo, fisicamente e mentalmente. Mas agora eu não preciso mais dele. Agora eu só quero ficar em paz. Sim, a gente luta, mas se você se alimentar de forma mais limpa,
E existe uma coisa extrema, que é a dieta raw, a dieta crua. Aí, bicho, aí que nego vai fazer fofoca de você pra tua família, porque você vai ficar muito feliz, mas tão feliz, e a tua essência vai ficar tão nítida, e o teu plano de vida tão nítido, e tudo vai ficar tão mais simples. É igual passar graxa numa coisa que estava emperrada, isso, sabe? Você vai... Isso é verdade, e tudo fica tão bonito. Mas talvez você fique um pouquinho mais magro, um pouquinho mais frango, né? Porque, pô, frango. Ri e seja feliz. Existe uma motivação muito grande nesse tipo de dieta mais limpa. Não fique com medo de nada, tá? Mas precisa ser um pouquinho mais inteligente quando você é vegano ou vegetariano. Porque a carne já sintetiza tudo, né? Já é entregue, alguém morreu por você. O veganismo você vai precisar de uma certa intuição, que já vem naturalmente, mas também de informações, de dicas, de auxílio, porque existem algumas coisas que podem pesar, como, não sei, absorção de ferro, né? Tem algumas peculiaridades, mas nada demais. Tudo isso pode ser visto, e lembre-se que o seu corpo está inserido num espírito, num contexto, e este precisa estar feliz que reage no corpo, né? Não é o contrário. Você não é um corpo, você não é uma mente, inclusive. Você é uma coisa maior. E essa coisa maior, quando toma o sistema, ela vai te avisar: eu preciso de um pouquinho de ferro, eu preciso de um pouquinho de B12. Você vai sentir, porque é tudo tão nítido, sabe? E não existe mais dúvida e desespero. Tudo fica tão claro. Entra nessa. Eu juro que vale a pena. Namastê. E este foi mais um capítulo do Iluminando. Se você gostou, curte, compartilhe. Até porque se você chegou até aqui, eu acho que foi legal. Você vai curtir este canal para me ajudar. E ajudar todo mundo. Porque eu tenho um montão de coisa legal para compartilhar. Tchau! E aí, sobre sincronicidade, eu acabei de passar pelo moço da roça ali. Esqueci o nome dele. Aí ele passou com a bicicletinha, eu acabei de gravar esse vídeo. E eu tinha parado de comer feijão, eu tinha culpado feijão, porque como eu tava todo inflamado e tô ainda, e acho que vai demorar a curar, eu comia feijão e aí que eu falava, pô, vou comer 20 ovos, não tá acontecendo nada, né? Feijão, blá, blá, blá. E aí eu tive esse insight dessa pega, essa menina, né? Então eu tô muito otimista com essa cura. E aí ele vende feijão da roça, vermelho, sabe? E eu adoro feijão. E aí ele só passou e falou: quer comprar feijão? E aí você fala, sincronicidade, sabe? Ai, ai. Tá bom.